Oi, gente, meu nome é Silvia, né? Sou professora da escola essa e a gente vai continuar vendo eletroquímica, né? Relacionada ao sistema nervoso, tá? Primeiro vamos conhecer um pouquinho do sistema nervoso para depois a gente falar sobre a propagação do elétron. O sistema nervoso, gente, ele é um sistema responsável pelo ajustamento do nosso organismo ao ambiente. Ele é capaz de perceber, né, e reagir às condições ambientais externas, bem como também a reinantes dentro do nosso corpo, né, e elaborar uma resposta de adaptação. A organização do sistema nervoso, ela é em sistema nervoso central, né, e sistema nervoso periférico. Vamos focar um pouquinho aqui primeiro no central, tá? O central, ele é dividido em encéfalo e medula, que a gente chama de cérebro, tá? É uma parte do encéfalo. Então, a gente tem o encéfalo e a medula. O encéfalo, ele é repartido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. E aqui a gente tem uma das partes mais importantes do encéfalo, né? Do tronco encefálico, que é o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, tá? No sistema periférico, a gente vai ter os nervos cranianos, que são em 12 pares, que saem direto do crânio, os nervos raquidianos, que são 31 pares, que saem da minha medula espinhal, e as terminações nervosas. O sistema nervoso, né? O sistema nervoso central, o encéfalo em si, ele pesa cerca de 1,5 kg, 1,4 kg, tá? Depende aí de pessoa para pessoa. Ele está localizado dentro da caixa craniana. A caixa craniana, como vocês já devem ter visto em anatomia, se não viu, vão ver, né? Ela é selada com uma única comunicação, onde sai, né, a parte do tronco encefálico, dando continuidade à medula espinhal, tá? O encéfalo, ele é dividido em três partes, então eu tenho o cerebelo e o tronco encefálico. Uma parte do encéfalo que a gente vai se deter agora é o cérebro, né? Eu tô falando dessa parte aqui inteira, ó, tá? Dessa parte vermelhinha aqui, rosa, sei lá que cor é essa, né? Pra mim aqui tá parecendo rosa, não sei pra você, tá? Ele se constitui em cerca de 90% de massa encefálica, né? A superfície é bastante preguiada, a gente tem os giros cerebrais aqui, né, permeando o cérebro, tá? Ele é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. Então, o lado direito controla o lado esquerdo do nosso corpo e o lado esquerdo do cérebro controla o nosso lado direito, tá? Ele é dividido em duas partes também, né? O córtex, que é a região mais externa, então essa daqui mais rosinha, né? Que é a substância cinzenta, e eu tenho a substância branca, que é a interna, que são os detritos e os axônios do neurônios que a gente vai ver. Perdão se eu gaguejar um pouco, é que eu não estou acostumada a falar em microfone, né? Mas eu tô tentando, tá? Para mim é muito mais fácil dar aula dentro da sala de aula. Aqui a gente tem que pensar e raciocinar junto com o slide, é difícil. Então, assim, ó, o sistema nervoso central, né? Ainda vem das funções do cérebro. Eu tenho funções de sensação, atos conscientes e voluntários, movimentos, pensamento, memória, inteligência, aprendizagem, sentido e equilíbrio. Aqui, ó, eu tenho uma imagem que mostra, né, em cada região do meu cérebro, né, o que ela controla. Então, aqui na região mais ou menos temporal, eu tenho a audição, né? Aqui na mais ou menos na esfenoide eu tenho a fala, o comportamento, que é a região frontal, movimentos coordenados, movimentos básicos e tatos, que está na minha região parietal, e a associação visual e visão, que está na região occipital do meu cérebro. Ainda falando de cérebro, né? O cérebro ele ainda acopla, né, a região do tálamo e hipotálamo, né, presente na região inferior do cérebro. O tálamo, ele é uma reorganização dos estímulos nervosos, ele é responsável pela reorganização dos estímulos nervosos e da percepção sensorial de consciência. Você está acordado, você está dormindo, tá?
Já o hipotálamo, eu acho, gente, que eu nasci sem, porque o hipotálamo, ele controla o apetite. Eu sou uma pessoa que, pelo amor de Deus, sou descontrolada, né? Então, meu hipotálamo deve ter defeito. Então, vamos lá. O hipotálamo, ele é regulador da homeostase corporal, né? Do equilíbrio daquilo que a gente, que tem que ser orgânico, que tem que ser equilibrado, tá? Ele também faz aqui, né, uma ponte para a temperatura, o apetite, o balanço hídrico, quanto que tem que ter de líquido no meu sangue, né, no meu corpo, na verdade, e ele controla a glândula mãe, né, a hipófise e outras glândulas, tá? Aqui está o tálamo e aqui está o hipotálamo. Os giros cerebrais são essas voltinhas que eu tinha falado lá atrás, tá? Que fica no córtex cerebral. Falando agora do cerebelo, isso daqui que parece uma cebola, ó, né? Essa parte. Então, a gente já saiu do córtex, a gente está no cerebelo. O cerebelo, ele é responsável pelo equilíbrio do corpo, né? Tônus e vigor muscular, orientação espacial, coordenação dos movimentos. Essa parte do cérebro, do encéfalo, gente, o cerebelo, ela atua junto com o sistema muscular, né? Ela tem feixes nervosos aqui que fazem também a regulação. Ela refina alguns certos movimentos, tá? Então, assim, você sabe pegar numa taça com maior delicadeza, como pegar no martelo com maior força. Então, ele também, ele regula essa coordenação de movimentos, tá bom? Vamos lá. Aqui a gente já vai, então, para o tronco encefálico, que seria uma outra parte importante do meu encéfalo, tá? O tronco encefálico, gente, ele é composto de 3 divisões: o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. O mesencéfalo, ponte e bulbo. Se eu dissesse para você que o bulbo seria a área central do meu cérebro, pelo menos a que regula, né, o controle do batimento cardíaco, o controle da respiração, né, que manda impulso para a deglutição, é verídico, tá? Então, assim, ó, o mesencéfalo, né, mesencéfalo, ele é a recepção e coordenação da contração muscular, né, e ele mantém a sua postura corporal. Você acha que você tá aí sentada, né, só porque os músculos eles estão agindo? Não, não é só os músculos, tá? Eu tenho aqui a ação do mesencéfalo também. Tenho o mesencéfalo agindo para deixar o músculo contraído, o músculo relaxado, tá? Também tem a ponte, que é essa região aqui, né? Que é a manutenção da postura corporal, equilíbrio e tônus muscular. Se você não sai aí caindo no meio da rua, que nem uma jaca, que nem diz meu pai, tadinho do meu pai, é devido à ponte, né? Ela faz esse equilíbrio do corpo, certo? Ela trabalha também junto lá com a parte da. Putz, eu esqueci agora da audição, não. Eu vou lembrar até o final desse vídeo, daí eu volto aqui, tá bom? Que mantém o equilíbrio do labirinto, perdão, tá? Do labirinto auditivo, né? Que também ele regula essa questão de equilíbrio. E eu tenho o bulbo, né? O bulbo que saiu aqui errado, tá, gente? Ele é aqui embaixo. Esse negócio que escolar aqui em cima aqui é a ponte, o bulbo tá aqui embaixo, tá? Perdão. Ele controla os batimentos cardíacos, então a ritmicidade dos batimentos cardíacos. Lembrando que o batimento cardíaco ele também pode continuar mesmo que o cérebro, né, o encéfalo morra. As células cardíacas ela têm uma autonomia, tá? Por isso que existe morte encefálica sem a paragem do coração. Controle dos movimentos respiratórios também, né? Ele controla os músculos por inervação, dizendo qual é a hora de respirar, né? De contrair e relaxar. E controla a deglutição, o ato de engolir. O sistema nervoso central ainda acopla a medula, né? A medula espinhal. A medula espinhal ela é uma continuidade do tronco encefálico, por isso que quem quebra C1, C2 aí é game over, né? O cordão ele é cilíndrico, a medula espinhal ela apresenta um cordão cilíndrico, né, que parte da base aqui do encéfalo e percorre toda a coluna vertebral. Conforme, gente, a coluna ela vai se estendendo aqui, ela vai distribuindo feixes, né, ramos nervosos aqui. Então ela vai diminuindo ao longo do seu comprimento. Quando chega aqui no final, que a gente chama de cauda equina, como que lembrasse um rabo de cavalo, né? Praticamente eu já não tenho mais inervação, tá?
Ela aloja-se dentro das perfurações das vértebras, então aqui eu tenho a perfuração vertebral, né? E da medula espinhal parte daqui, né? 31 pares que inervam todo o meu corpo, tá? A medula espinhal, né? Ela tem a função de receber as informações de diversas partes do corpo, né? As informações chegam até o meu encéfalo por meio da medula espinhal, né? E é responsável pelos atos reflexos, né? Então, reflexos medular. Eles são decorrentes, né? Dos neurônios, tanto o motor, que é chamado eferente, quanto do sensitivo, que é chamado de, perdão, tanto do neurônio motor, que é chamado de eferente, tanto do neurônio sensitivo, que é o aferente. Então, vamos supor, né? Você pisou num prego, é um neurônio sensitivo que vai conduzir a dor através da medula espinhal até o seu encéfalo, né? Dizendo que você pisou no prego e que agora tá doendo. O cérebro, o seu encéfalo, né, ele sintetiza esse tipo de informação e ele devolve como um ato reflexo de você tirar o pé, então, do prego, tá? Então, um leva a sensação e o outro traz o movimento, tá? É um reflexo medular. O sistema nervoso periférico ainda, ele é constituído de nervos gânglios, né? Agora a gente está partindo para o sistema nervoso periférico, tá bom? Ele é constituído de nervos, gânglios, terminações nervosas. Eu tenho terminações aqui nervosas para dor, para tato, para frio, para calor, para paladar, tá? Cada uma dessas é uma terminação nervosa e a gente está trabalhando aqui com vários tipos de células, tá bom? Mas a gente está focando primeiro só no sistema nervoso. Então, os nervos, eles são mais finos, né? E são formados por vários axônios. Eu vou mostrar para vocês o que é um axônio, tá, gente? Daqui a pouco. De neurônios que é envolvido por tecido conjuntivo. Eles transmitem, né, a mensagem de várias partes do corpo para o sistema nervoso central e deste para regiões corporais. O sistema nervoso periférico, né? Ele tem a classificação, isso daqui eu acabei de comentar, do tipo em relação ao tipo de neurônio. Eu tenho o sensitivo, que é chamado de aferente, né? Que leva a sensação, motores eferentes, que faz o movimento. Eu tenho também o neurônio misto, que ele pode tanto sentir quanto promover o movimento. Quanto à posição anatômica, né, eu tenho 12 pares que saem aqui diretamente do encéfalo e o restante de 31 pares que saem da minha medula espinhal. O sistema nervoso ele é composto por uma rede de gânglios, né, gânglios nervosos, né, que é um aglomerado de corpos celulares de neurônios, né, que são encontrados fora do sistema nervoso central. Geralmente esses corpos eles estão presentes lá no encéfalo, mas aqui nos gânglios eles estão presentes num aglomerado, né, faz aqui essa bolinha. Esses glândulos nervosos permitem como aparecem, né, perdão, como uma pequena dilatação dos nervos e eles são importantes porque é através deles, né, que o sistema nervoso central ele consegue organizar, né, ele tem a função de conectar o sistema nervoso central com diversas partes mais distantes do corpo, tá? Vamos lá. O sistema nervoso central, né? Ele tem as terminações nervosas. Aqui a gente está vendo diversas terminações nervosas. Eu tenho a epiderme, a derme e eu tenho o tecido subcutâneo. Em algum momento desse curso, você já ouviu falar ou vai ouvir falar, né? Que a gente tem várias células aqui que detectam pressão, que detectam calor, né? As terminações nervosas, gente, elas são importantes porque eu vou dar um exemplo com queimadura, tá? Quando tem uma queimadura de epiderme, ela dói muito, porque grande parte das minhas terminações nervosas estão presentes nessa camada da pele, tá? A queimadura de segundo grau, ela também é dolorosa, porque eu também tenho ainda neurônios sensitivos, é, terminações nervosas nessa camada da derme, mas o tecido adiposo, conhecido como também tecido subcutâneo, ele praticamente, ele não tem terminação nervosa, por isso que uma queimadura de terceiro grau, ela não dói, tá? Mas, entretanto, a gente tem que entender que uma pessoa, ela pode apresentar uma queimadura de primeiro, segundo, terceiro grau no mesmo corpo. Então, a gente tem que tomar cuidado, principalmente
quando se mexe com fonte de calor, energia, tá? As terminações nervosas, então, ela captura um estímulo, né, do meio interno ou externo e leva para o sistema nervoso central. Então, eu consigo detectar se está frio, se está calor, se alguém está me apertando com força, né? Ele detecta também pressão. Então, isso também é importante, tá? O sistema nervoso, ele também, o periférico, ele é dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. Vamos só lembrar aqui uma coisa, né? Vocês vão ver isso daqui em anatomia, tá? Mas é mais como que posso falar? Uma revisão, tá? O sistema nervoso simpático, ele prepara o organismo para o estresse, ele é instintivo, né? Ele faz você com que você tente fuga ou luta. Já o parasimpático é a atividade relaxante, né? Quando você está estressado no trabalho, o simpático está lá ativo. Quando você chega em casa para dormir, o parasimpático entra em ação. Ó, os dendritos, né, do neurônio, recebe, propaga e manda de volta, tá? Aqui, ó, eu peguei uma figura de um GIF, na verdade, da propagação do impulso nervoso, né? Como que ele faz? Ele vai repassando. Então, ele recebe, vai pro corpo, né, dele, pro corpo celular, e ele propaga através dos dendritos para outras células nervosas. A bainha de mielina é o isolante. Lembrando que a bainha de mielina, doenças que têm a degradação da bainha de mielina, leva a demência, geralmente, ou a incapacidade ao longo da vida, como por exemplo a esclerose múltipla, né, que acaba também afetando aqui a propagação do sinal do impulso nervoso, uma vez que a bainha de mielina ela como que posso dizer, corrompida, não, que ela é destruída, tá? A doença de Alzheimer também é relacionada a isso, certo? Deixa eu ver. A sinapse, né? A sinapse é o impulso elétrico, que a gente está vendo aqui. Eu tenho dois tipos de sinapse. Eu tenho a sinapse química, elétrica e a química, são diferentes. A elétrica, gente, ela não tem a presença de neurotransmissores, é só o impulso elétrico gerado pela despolarização, né, do neurônio. A química, eu trabalho com neurotransmissores, né? São mensageiros químicos que são passados quando tem a despolarização do neurônio, né, de uma célula para outra, tá? O impulso nervoso, ele é um fenômeno complexo, né, que envolve alteração, então, do potencial elétrico da membrana. A gente está mexendo aqui com impulso elétrico, né, e quando o estímulo é químico, mecânico ou eletro, né, a alteração da permeabilidade da membrana do neurônio ocorre a entrada de sódio na célula e a saída de uma pequena quantidade de potássio, que é o que está acontecendo aqui, né? Essa inversão de carga despolariza, né, a membrana e gera o potencial de ação que é propagado para as demais células. Bom, nessa aula aqui, devido ao grande conteúdo, não tem atividade. Vocês podem rever essa aula aqui, que vai falar no começo lá da eletroquímica, constituição de tecidos, depois sistema muscular, né? E o sistema aqui nervoso, tá? Estudem de verdade, porque vocês vão precisar disso um pouquinho lá na frente, certo? Então é isso. Qualquer dúvida é só me chamar, né? No WhatsApp, eu tô no grupo de vocês, tá bom? Muito obrigada por me acompanhar. Fiquem com Deus. Tchau.